Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o tema é quente, viu? O famoso 13º salário. Isso aí, a gratificação natalina. Exato. Vamos desvendar aqueles detalhes do cálculo, sabe? Prazos, regrinhas que às vezes passam batido. Com certeza. E entender isso é crucial, né? Tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Evita muito problema. Totalmente. A gente vai se basear em leis, decretos e, claro, naquelas súmulas importantes do TST. Perfeito. E acho que vale a pena focar naquelas situações que fogem um pouco do comum, né? Tipo salário variável, outras verbas. Boa. Então, vamos começar pelo começo. O adiantamento. Como funciona isso? Certo. A Lei 4749 fala disso. Basicamente, o empregador tem que pagar metade do salário do mês anterior como adiantamento. Metade. E tem um prazo para isso, né? Sim, entre fevereiro e novembro. É a chamada primeira parcela. Ok. E aí, para o cálculo final, qual a regra geral? A regra geral é 1/12 da remuneração por mês trabalhado, ou, e aqui tem um detalhe, por fração igual ou superior a 15 dias no mês. Ah, peraí, 15 dias? Não era 14, como nas férias? Exatamente, essa é a pegadinha clássica. Para férias, a CLT fala em 14 dias ou mais no mês para contar o avo. Uhum. Mas para o 13º, a Lei 4.090 e o Decreto 57.155 são claros. Tem que ter trabalhado 15 dias ou mais naquele mês. Caramba! Um dia de diferença que muda tudo no cálculo proporcional. Muda mesmo. É um detalhe que, olha, causa muita confusão. Imagino. E agora, complicando um pouquinho, e quem recebe salário variável? Comissão, por exemplo. Ótimo ponto. Aí a gente olha para o Decreto 57.155 de novo, lá no artigo 2º. E o que ele diz? Ele diz que o cálculo inicial para quem tem variável é feito assim. Pega-se 11 da soma das variáveis recebidas até novembro. 11. Por que 11 e não 12? Boa pergunta. É porque essa conta é feita antes de fechar o ano, né? Dezembro ainda não entrou na soma das variáveis. Ah, faz sentido. Uma prévia, então? Exato. Mas o mais interessante é o que vem depois. O parágrafo único desse artigo exige uma revisão Revisão. Quando? até o dia 10 de janeiro do ano seguinte. Aí sim a empresa tem que recalcular tudo. Incluindo as variáveis de dezembro? Isso, pega o total das variáveis do ano inteiro, mais a parte fixa se tiver, e aí sim calcula 11/12 desse total anual. E se dá diferença do que foi pago lá em dezembro? Tem que acertar. Se pagou a menos, complementa. Se pagou a mais, bom, aí normalmente se compensa, né? Mas a ideia é garantir a proporcionalidade certinha sobre o ano completo. Entendi. Então, para quem tem variável, a conta final mesmo só fecha em janeiro. Bem pensado pela legislação. Sim, é um mecanismo de ajuste importante. E além do salário fixo e das variáveis, o que mais costuma entrar nessa conta do 13º? Horas extras, por exemplo, se forem frequentes. Com certeza entram. Horas extras habituais integram sim. A súmula 45 do TST não deixa dúvida. Súmula 45. Isso. Se fazer hora extra é rotina, o valor delas tem que compor a base de cálculo do 13º, tem que aumentar o valor final. Ok. E gorjetas? Penso em garçons, por exemplo. Entram também? Gorjetas. É um caso interessante. A súmula 354 do TST diz que elas integram a remuneração. Ponto. Certo. Então entram. Calma. A mesma súmula cria exceções. Ela diz que gorjeta não serve de base para calcular aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado. Ah, então não entra para o 13º. Aí que tá. O 13º não está nessa lista de exceções da súmula 354. Entendi a lógica. Se não está expressamente excluído, então entra. Exatamente. Pela interpretação, pela inteligência da súmula, como se diz, as gorjetas servem sim de base para o 13º. É um detalhe de interpretação do texto. Que curioso. A exceção acaba definindo a regra por omissão, né? E se a empresa paga alguma outra gratificação, tipo semestral? Gratificação semestral tem regra própria também, definida pela súmula 253 do TST. E o que diz essa súmula? Essa súmula fala que a gratificação semestral, via de regra, não repercute em horas extras, férias ou aviso prévio. Ok, não repercute. Contudo, e essa palavra é chave na súmula, contudo, ela repercute sim na gratificação natalina. Ah,
Então, para 13º, a semestral entra. Como? Entra pelo duodécimo dela, ou seja, pega o valor da gratificação semestral, divide por 12 e essa fração entra na base de cálculo do 13º daquele ano. Entendi. Então, cada tipo de verba tem sua regra específica de integração ou não integração. Exatamente. Horas extras habituais? Sim. Gorjetas, sim, por não estarem na exceção. Gratificação semestral, sim, mas só o duodécimo. Bastante detalhe, hein? Então, para a gente recapitular o principal que vimos. Primeiro, a diferença crucial dos 15 dias para contar o mês para o 13º contra os 14 das férias. Isso, fundamental. Depois, o cálculo para quem tem salário variável, que é feito em 2 etapas, né? Uma prévia com 11,1 até novembro e o ajuste final em janeiro usando 11,2 do total anual. Perfeito, com a revisão obrigatória. E, por fim, a integração de outras verbas. Horas extras habituais entram, gorjetas também entram por interpretação da súmula e gratificação semestral entra pelo duodécimo. Sempre atento às exceções, ao salvo, ao contudo. É isso, a legislação trabalhista é assim, cheia dessas nuances, dessas regrinhas específicas para cada situação, e entender não só a regra geral, mas principalmente essas exceções, é o que faz a diferença para aplicar o direito corretamente. Sem dúvida. E sabe, isso tudo levanta uma questão interessante, né? Pensando nessas diferentes bases de cálculo, nesses momentos distintos de apuração, como o ajuste do variável só em janeiro, como será que isso impacta o planejamento financeiro, tanto das empresas que precisam provisionar, quanto dos próprios trabalhadores que contam com esse dinheiro? Fica aí a reflexão. Claro, se inscreva no canal para não perder as próximas conversas. Isso aí. Até a próxima.